Eu me tornei garota de programa por necessidade e engravidei de um dos meus clientes. O que aconteceu depois disso mudou minha vida para sempre, de formas que eu jamais imaginei. Se você está me assistindo agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me acompanhando. Sua presença aqui significa muito para mim, porque essa história não foi fácil de viver e não está sendo fácil de contar. Meu nome é Cristina, tenho 62 anos hoje, mas quando essa história começou eu tinha apenas 23 anos e um mundo inteiro desmoronando ao meu redor. Eu morava em São Paulo, num bairro da Zona Leste que, naquela época, ainda tinha uns pedaços de terra batida entre as casas de alvenaria. Minha mãe, Dona Teresa, tinha acabado de falecer de câncer depois de 2 anos de sofrimento. E eu tinha largado meu emprego numa fábrica de costura para cuidar dela nos últimos meses. Quando ela se foi, me vi sozinha num quartinho alugado com 3 meses de aluguel atrasado, sem um centavo no bolso e sem mais ninguém no mundo. Meu pai tinha nos abandonado quando eu era criança. E eu era filha única. Não tinha tios, primos, ninguém. A solidão daqueles dias era uma coisa física, sabe? Era como se o ar ficasse mais pesado, como se as paredes do quarto apertassem um pouco mais a cada noite. Eu acordava de manhã e ficava olhando para o teto rachado, ouvindo os barulhos da rua lá fora, o ônibus passando, as crianças gritando no caminho da escola e me perguntava como é que eu ia conseguir dinheiro para comer naquele dia. Tentei voltar para a fábrica, mas minha vaga já tinha sido preenchida. Bati em outras portas, deixei meu nome em várias lojas, padarias, salões, qualquer lugar que pudesse me dar uma chance. Mas São Paulo naquela época era dura e uma moça sem experiência, sem referências, sem ninguém para dar uma palavra por ela, simplesmente desaparecia no meio da multidão. Eu lembro do cheiro de mofo do meu quarto naqueles dias, misturado com o cheiro de fritura que subia do restaurante no térreo. Meu estômago roncava tanto que eu tinha vergonha de sair na rua. Foi a Rosilene quem me apresentou para aquela vida. Ela morava no quarto ao lado do meu, era uns 5 anos mais velha que eu, sempre muito arrumada, com as unhas feitas, cabelo alisado, roupas bonitas. Eu achava que ela trabalhava em alguma loja chique do centro, pelo jeito que vestia. Uma noite, eu estava sentada na escada do prédio, chorando baixinho porque tinha acabado de receber mais uma negativa de emprego, quando ela chegou de táxi. Ela parou, me olhou por um tempo longo e depois sentou do meu lado. "Você tá passando fome, não tá?" Ela perguntou, direto assim, sem rodeios. Eu não consegui responder, só balancei a cabeça que sim, e as lágrimas caíram mais forte. Ela suspirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil, e então disse: "Vem, comigo, vou te dar uma comida e a gente conversa." O apartamento dela era pequeno, mas arrumadinho. Tinha uma mesinha de centro com uma toalha de renda, um sofá vermelho meio gasto, mas limpo, e cheirava a perfume caro. Ela fez um prato de arroz, feijão e bife para mim, e eu comi tão rápido que quase passei mal. Enquanto eu comia, ela ficou me observando, fumando um cigarro encostada na pia da cozinha. Quando terminei, ela puxou uma cadeira e sentou na minha frente. "Olha, Cristina," ela começou, e a voz dela era firme, mas tinha uma gentileza ali embaixo. "Eu sei que você é uma moça de família, uma moça direita. Sua mãe era uma santa. Eu via vocês duas juntas, via como você cuidava dela com tanto carinho. Mas agora sua mãe se foi, e você tá aqui sozinha, sem nada, sem ninguém. E esse mundo não tem pena de moça sozinha, você já tá vendo isso." Eu engoli seco, sentindo o peso das palavras dela. Ela apagou o cigarro no cinzeiro e continuou: "Eu trabalho à noite. Não é um trabalho que sua mãe aprovaria, não é um trabalho que a gente sonha quando é menina.
mas é um trabalho que paga as contas, que bota comida na mesa, que me dá um teto sobre a cabeça e ainda sobra um pouco. Você entende o que eu estou dizendo? Eu entendi na hora. Meu coração começou a bater mais rápido e senti um frio na barriga. Ela viu a expressão no meu rosto e levantou a mão. Calma, eu não tô te obrigando a nada. Só tô te mostrando que existe uma saída rápida. Você pode continuar batendo de porta em porta, pode continuar esperando uma oportunidade que talvez nunca venha, pode ser despejada desse quarto e acabar na rua. Ou você pode vir comigo, conhecer umas pessoas, ganhar seu dinheiro, se estabilizar e depois, quando tiver com a vida arrumada, você decide o que quer fazer. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa te julgar. Passei a noite inteira acordada naquela noite, olhando para o teto, ouvindo os ratos correrem nas paredes. Pensava na minha mãe, no que ela diria, no quanto ela tinha lutado para me criar com dignidade, mesmo na pobreza. Mas também pensava na fome, no frio, no medo de acabar na sarjeta. Pensava que minha mãe não estava mais aqui para ver, para sofrer, para se decepcionar. E pensava que, se eu morresse de fome naquele quarto, de que adiantaria ter sido uma moça direita? 3 dias depois eu bati na porta da Rosilene de novo. Ela abriu, me olhou nos olhos e apenas assentiu com a cabeça. Entre. A gente precisa te arrumar primeiro. Ela me levou num salão onde uma amiga dela, a Marisa, cortou meu cabelo, fez uma escova, pintou minhas unhas de vermelho, me deu uma saia preta justa, uma blusa decotada, um salto alto que eu mal conseguia andar. Quando me olhei no espelho, não me reconheci. A moça que me olhava de volta parecia mais velha, mais dura, mais preparada para o mundo. Mas por dentro eu tremia como uma folha. A primeira vez foi num hotel perto da rodoviária. Rosilene me apresentou para um homem mais velho, cabelo grisalho, terno cinza, cheiro de cigarro e uísque. Ele me olhou de cima a baixo, passou a mão no meu rosto e disse que eu era bonita. Eu só conseguia pensar: não chore, não chore, não chore. Rosilene ficou me esperando no corredor. Quando saí daquele quarto, 1 hora depois, eu tinha R$ 200 no bolso e um vazio enorme no peito. Rosilene me abraçou forte, sem dizer nada, e me levou para casa. Nos meses seguintes, eu fui me acostumando. Não é que ficasse fácil, mas virou rotina. Rosilene me ensinou tudo. Como me comportar, como cobrar, como me proteger, quais lugares evitar, quais clientes aceitar e quais recusar. Consegui pagar meu aluguel atrasado, comprei roupas novas, comecei a comer direito de novo, guardava todo centavo que sobrava numa lata de biscoito embaixo da cama, sonhando com o dia em que teria dinheiro suficiente para sair daquela vida. Foi num desses dias que eu conheci o Fernando. Era uma terça-feira, me lembro bem porque terça era sempre mais calmo, menos movimento. Eu estava num bar na Augusta tomando uma cerveja quando ele entrou. Alto, moreno, olhos castanhos, 30 e poucos anos, camisa social branca com as mangas dobradas, calça jeans. Ele não parecia os outros homens que frequentavam aquele lugar. Tinha algo diferente no jeito dele, uma gentileza no olhar, uma tristeza também. Ele sentou no balcão ao meu lado, pediu um uísque e ficou em silêncio por um tempo. Depois virou para mim e perguntou: "Você trabalha aqui?" A voz dele era suave, sem aquela arrogância que a maioria tinha. Eu assenti. Ele bebeu mais um gole e disse: "Quanto?" 200, eu respondi. Ele concordou com a cabeça, pagou a conta e saímos juntos. Fomos para um hotel que eu já conhecia, num quartinho simples, mas limpo. E foi ali, naquela primeira noite com Fernando, que algo estranho aconteceu. Ele me tratou como gente, conversou comigo, perguntou meu nome de verdade, quis saber de onde eu era, como tinha chegado ali. No final, antes de ir embora, ele me deu R$ 300 em vez de 200 e disse:
Você merece coisa melhor que isso, Cristina. Eu não sabia ainda, mas aquele homem ia mudar completamente o rumo da minha história. E tudo ia começar alguns meses depois, quando eu descobrisse que estava grávida dele. Fernando voltou na semana seguinte, e na outra, depois dessa, sempre nas terças-feiras, sempre no mesmo horário, por volta das 9 da noite. Ele chegava naquele bar da Augusta, me procurava com os olhos, e quando me via, seu rosto se iluminava um pouco, como se encontrar comigo fosse o melhor momento do dia dele. A gente já nem ficava no bar. Eu terminava minha cerveja, ele pagava a conta e íamos direto para o hotel. Mas o estranho é que a gente passava mais tempo conversando do que qualquer outra coisa. Ele se deitava na cama, ainda de roupa, me puxava para deitar do lado dele e ficava me fazendo perguntas. Queria saber da minha infância, da minha mãe, do que eu gostava de comer, qual era a minha cor favorita, se eu tinha sonhos, planos para o futuro. No começo eu respondia com medo, achando que era algum tipo de teste, que ele estava procurando alguma fraqueza para me manipular. Mas com o tempo percebi que ele realmente queria me conhecer. Ele me olhava nos olhos quando eu falava, segurava minha mão, passava os dedos pelos meus cabelos. Fernando era engenheiro, trabalhava numa construtora grande, ganhava bem. Era casado, tinha 2 filhos pequenos, um menino de 7 e uma menina de 5. Ele me mostrou fotos deles uma vez e eu vi o orgulho nos olhos dele, mas também vi aquela tristeza que eu tinha notado no primeiro dia. Meu casamento acabou faz tempo, ele me disse uma noite, a voz pesada. A gente ainda mora junto, ainda divide a mesma casa, mas não divide mais nada além disso. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, e a gente só mantém as aparências por causa das crianças. Eu não sabia o que dizer. Não era meu papel dar conselhos, julgar, opinar. Eu era a garota de programa. Ele era o cliente. Existia uma linha clara entre nós. Mas Fernando não respeitava essa linha. Ele a apagava toda vez que vinha me ver, toda vez que segurava minha mão, toda vez que me olhava daquele jeito que fazia meu coração apertar no peito. Rosilene percebeu, claro que percebeu. A gente morava lado a lado, ela via quando eu chegava em casa depois de encontrar com Fernando, via a expressão no meu rosto, diferente de quando eu voltava de outros programas. Uma noite ela bateu na minha porta, entrou sem esperar resposta, sentou na minha cama e acendeu um cigarro. Cuidado, Cristina, ela disse, soltando a fumaça devagar. Eu conheço esse olhar. É o olhar de quem está começando a sentir algo que não devia. Eu não tô sentindo nada. Menti, mexendo nas unhas, sem coragem de olhar para ela. Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Tá sim. E eu não te julgo. Ele parece um cara legal, parece diferente. Mas escuta o que eu vou te dizer, porque eu já vi essa história muitas vezes e nunca termina bem. Ele é casado, ele tem filhos, ele tem uma vida que não inclui você. E por mais gentil que ele seja, por mais especial que você se sinta quando tá com ele, no final do dia ele volta para casa, para a mulher dele, para os filhos dele, para a vida dele. E você fica aqui, sozinha, com o coração partido. Eu sei, respondi baixinho. Eu sei de tudo isso. Então não esquece, ela disse, apagando o cigarro no cinzeiro que eu tinha na mesinha de cabeceira. Usa ele para conseguir o que você precisa. Pede dinheiro extra, pede presentes, junta tudo o que puder e sai dessa vida enquanto é tempo. Mas não se apaixona. Pelo amor de Deus, não se apaixona. Mas era tarde demais. Eu já tinha me apaixonado. Talvez desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que ele me olhou com aqueles olhos gentis e me tratou como se eu fosse mais do que apenas um corpo à venda. Eu tentava lutar contra isso, tentava me lembrar dos conselhos da Rosilene, tentava manter a distância, mas toda terça-feira, quando ele aparecia, todas as minhas resoluções desmoronavam. Foi numa dessas terças que tudo mudou de vez. A gente estava no quarto do hotel, deitados na cama,
e ele estava me contando sobre um projeto novo no trabalho, os olhos brilhando de empolgação. Eu adorava vê-lo assim, animado, vivo. De repente, ele parou de falar, ficou me olhando em silêncio por um tempo longo e então disse: "Eu queria poder te tirar daqui, Cristina, te dar uma vida diferente, uma vida de verdade." O coração disparou no meu peito. "Fernando, não fala assim. Por que não?" Ele sentou na cama, pegou minha mão entre as dele. "É a verdade. Eu penso em você todos os dias. Acordo pensando em você, trabalho pensando em você, vou dormir pensando em você. Quando tô em casa com minha família, eu me sinto um estranho, mas quando tô aqui com você, eu me sinto eu mesmo de novo." Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Parte de mim queria gritar de alegria, queria abraçá-lo e nunca mais soltar. Mas outra parte, a parte que a Rosilene tinha tentado fortalecer, sabia que aquilo era perigoso. Você tem uma esposa, tem filhos. Não pode simplesmente largar tudo. "Eu sei", ele disse, passando o polegar pela minha bochecha, limpando as lágrimas. "Eu sei que é complicado, mas eu não aguento mais viver uma mentira. Não aguento mais fingir que tô bem quando não tô." Ele respirou fundo. "Me dá um tempo. Deixa eu resolver as coisas em casa, deixa eu me organizar. Mas eu prometo, Cristina, eu prometo que vou encontrar um jeito da gente ficar junto." Naquela noite, eu voltei para casa flutuando. Nem parecia que meus pés tocavam o chão. Rosilene estava no corredor, fumando, e quando me viu, balançou a cabeça. "Já era. Você caiu de cabeça." "Cai sim", admiti. E pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Fernando começou a me ver mais vezes por semana. Às vezes até 2, 3 vezes. Ele me levava para jantar em restaurantes discretos em bairros distantes, me dava presente, flores, chocolate, perfumes caros. Me tratava como namorada, não como programa. E eu, boba que eu era, acreditava em tudo. Acreditava que ele ia realmente deixar a esposa, que a gente ia construir uma vida juntos, que o amor dele era real e forte, o suficiente para superar qualquer obstáculo. Parei de aceitar outros clientes. Rosilene me chamou de louca. "Você tá botando todos os ovos numa cesta só, Cristina. E se ele te largar? E se ele desaparecer? Como é que você vai se sustentar?" "Ele não vai me largar." Eu insistia. "Ele me ama." Ela suspirava, mas não insistia mais. Acho que ela sabia que não adiantava. Eu estava cega, surda, completamente perdida naquele sentimento, que eu nem sabia que era capaz de sentir. Foi em junho que eu comecei a passar mal. Acordava com náusea, vomitava toda manhã, sentia tonturas, um cansaço que não passava. Achei que era gripe, algum vírus, mas quando minha menstruação atrasou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, um frio percorreu minha espinha. Não era possível. Eu sempre tomava cuidado, sempre. Comprei 3 testes de farmácia diferente. Fiz todos no mesmo dia, um atrás do outro, rezando para que dessem negativo. Mas os 3 mostraram 2 linhas cor-de-rosa. Positivo, positivo, positivo. Sentei no chão do banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Estava grávida, grávida de um cliente, grávida do Fernando. Minha cabeça girava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. O que eu ia fazer? Como ia contar para ele? Ele ia querer o bebê? Ia me abandonar? Ia me culpar? Rosilene bateu na porta do banheiro. "Cristina, tá tudo bem aí?" "Não", eu solucei. "Não tá nada bem." Ela arrombou a porta, me viu no chão, cercada de testes de gravidez e entendeu tudo na hora. "Ah, meu Deus! Ah, Cristina!" Ela se ajoelhou do meu lado, me abraçou forte e ficou ali comigo, me balançando como se eu fosse uma criança. "Você precisa contar para ele, hoje. Não pode esperar." Encontrei com Fernando naquela mesma noite. Quando ele chegou no bar, sorrindo como sempre, feliz de me ver, meu coração se partiu. Como é que eu ia destruir aquele sorriso?
Como é que eu ia jogar aquela bomba no colo dele? A gente foi para o hotel, mas eu não conseguia disfarçar. Ele percebeu na hora que tinha algo errado. Cristina, o que foi? Você tá pálida. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo, segurei as mãos dele e falei: Fernando, eu tô grávida. O silêncio que seguiu foi o mais longo da minha vida. Ele me olhou, piscou várias vezes como se não tivesse entendido. Grávida? Ele repetiu, a voz fraca. De 3 meses, é seu. Ele soltou minhas mãos, levantou da cama, começou a andar de um lado para o outro no quarto, pequeno. Passou as mãos pelo cabelo, pelo rosto, respirando pesado. Eu não sabia se ele ia gritar, se ia me abraçar, se ia sair correndo. O ar no quarto estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Finalmente ele parou, olhou para mim e disse algo que eu nunca esperava ouvir. Então a gente vai ter esse bebê junto. As palavras do Fernando ecoaram no quarto como um trovão. Eu fiquei paralisada, olhando para ele, tentando entender se tinha ouvido direito. A gente vai ter esse bebê juntos. Ele tinha dito aquilo mesmo, com aquela convicção na voz, com aquele olhar firme nos meus olhos. Fernando voltou para perto de mim, se ajoelhou no chão, na minha frente, segurou meu rosto entre as mãos. Cristina, escuta o que eu vou te dizer. Isso não é um acidente, isso é um sinal. É o empurrão que eu precisava para tomar coragem e fazer o que eu já devia ter feito há meses. Eu vou deixar minha esposa, vou alugar um apartamento para a gente, vou cuidar de você e do nosso filho. A gente vai ser uma família. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Mas tinha uma voz lá no fundo da minha cabeça, a voz da Rosilene, a voz da experiência, me dizendo que homem casado sempre promete e nunca cumpre. Que quando a realidade batesse na porta, quando os filhos chorassem, quando a esposa implorasse, ele voltaria atrás. Mas eu olhei para aqueles olhos castanhos cheios de determinação, senti o calor das mãos dele no meu rosto e decidi acreditar. Decidi me jogar de cabeça, mesmo sabendo que podia me espatifar no chão. Tá bom, eu sussurrei. Eu confio em você. Ele me beijou então, um beijo longo, desesperado, cheio de promessas, e naquele momento eu senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Nos dias seguintes, Fernando foi um furacão de ação. Me ligava várias vezes por dia, me mandava mensagens atualizando sobre cada passo que dava. Ele procurou apartamentos para alugar, me mostrou fotos, me perguntou qual eu preferia. Queria um lugar com 2 quartos, um para a gente e um para o bebê, num bairro tranquilo, com mercado perto, farmácia, tudo que a gente ia precisar. Depositou dinheiro na minha conta para eu comprar roupas de gestante, vitaminas, fazer os exames pré-natais. Ele ainda não tinha contado para a esposa. Dizia que estava esperando o momento certo, que precisava preparar o terreno, que não podia simplesmente soltar uma bomba daquelas sem antes organizar as coisas com os filhos, com a família dela. Eu tentava entender, tentava ser paciente, mas a cada dia que passava, a barriga crescia um pouquinho mais e a ansiedade também. Rosilene continuava cética. A gente se via no corredor, ela acendia um cigarro, me olhava de cima a baixo e balançava a cabeça. Quantas semanas já, Cristina? 4 meses? Quase 5, eu respondia, passando a mão na barriga que já começava a aparecer por baixo da blusa folgada. E ele já contou para a mulher? Ainda não, mas vai contar logo. Ela soltava a fumaça devagar e eu via a preocupação nos olhos dela. Tomara que sim. Tomara mesmo. Fernando começou a me levar em consultas médicas. Entrava comigo no consultório, segurava minha mão durante o ultrassom, olhava para a telinha com os olhos marejados quando o médico mostrava o coraçãozinho batendo. É um menino, o doutor anunciou numa dessas consultas. Parabéns para vocês dois. Um menino. Fernando apertou minha mão com tanta força que quase doeu. A gente vai ter um filho, Cristina. Um menino.
Ele estava radiante, mais feliz do que eu nunca tinha visto. Naquela noite, ele me levou para jantar num restaurante italiano, pediu vinho para ele e suco para mim, brindou ao nosso futuro, aos nossos sonhos. Parecia um homem transformado, renovado, cheio de esperança. Mas as rachaduras começaram a aparecer aos poucos, como fissuras pequenas numa parede que vão se abrindo com o tempo. Fernando começou a cancelar alguns de nossos encontros em cima da hora. Dizia que tinha surgido um imprevisto no trabalho, que o filho estava doente e ele precisava ficar em casa, que a sogra tinha vindo visitar e ele não podia sair. Eu entendia, claro que entendia, mas cada cancelamento doía, cada desculpa parecia mais fraca que a anterior. Uma tarde ele me ligou, a voz tensa, e disse que precisava conversar comigo. Nos encontramos num café perto da Paulista, um lugar pequeno, meio escondido. Ele estava diferente, tinha olheiras fundas, a barba por fazer, o terno amarrotado. Sentou na minha frente, pediu um café preto e ficou mexendo na xícara sem beber. Cristina, Ele começou e parou. Começou de novo. A situação em casa tá mais complicada do que eu imaginava. Meu estômago se revirou. O que você quer dizer? Minha esposa descobriu que eu ando saindo muito. Ela não sabe de você, não sabe do bebê, mas ela tá desconfiada. Começou a me seguir, a checar meu celular, a fazer perguntas, e os meninos percebem a tensão, tão ficando assustados. Ele passou a mão pelo rosto, parecendo exausto. Eu não posso simplesmente sair de casa agora e deixar tudo desmoronando. Eu preciso de mais tempo. Preciso fazer isso do jeito certo, sem machucar ninguém mais do que o necessário. Mais tempo, eu repeti, sentindo as lágrimas queimarem no... Fernando, eu tô grávida de 5 meses. Daqui a 4 meses esse bebê vai nascer. Quanto tempo você ainda precisa? Ele olhou para mim e pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Medo de... Verdade, eu não sei. Alguns meses. Talvez seja melhor a gente esperar o bebê nascer. Daí eu apresento ele para minha família, mostro que é real, que não é só uma aventura. E aí sim eu saio de casa, esperar o bebê nascer. As palavras caíram sobre mim como chumbo. Você quer que eu tenha esse bebê sozinha? Que eu passe pela gravidez, pelo parto, pelos primeiros meses, tudo sozinha enquanto você continua lá na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, fingindo que nada mudou. Não é isso, ele disse rápido, tentando pegar minha mão, mas eu puxei para trás. Eu vou estar com você. Vou continuar te ajudando, te dando dinheiro, te acompanhando nas consultas. Só não posso morar com você ainda. Não posso oficializar as coisas ainda. Eu me levantei da cadeira. As pessoas no café estavam olhando, mas eu não me importava. Você prometeu, Fernando. Você olhou nos meus olhos e prometeu que ia cuidar da gente, que ia ser uma família. E agora está dizendo que eu preciso esperar? Até quando? Até os seus filhos crescerem? Até sua esposa te dar permissão? Cristina, por favor, senta. Vamos conversar com calma. Não, eu disse, pegando minha bolsa. Não tem mais nada para conversar. Ou você cumpre o que prometeu, ou eu vou ter que fazer isso sozinha mesmo. Mas não me pede para ficar esperando enquanto você decide se eu valho a pena ou não. Saí do café tremendo dos pés à cabeça. Peguei o ônibus de volta para casa chorando tanto que as pessoas se afastavam de mim. Quando cheguei no meu quarto, me tranquei, me joguei na cama e chorei até cair no sono. Rosilene bateu na minha porta horas depois. Eu abri e ela entrou com um prato de comida. Come. Você precisa comer por você e pelo bebê. Ele vai me deixar, falei, a voz rouca de tanto chorar. Ele não vai largar a família dele. Ele só estava me enrolando esse tempo todo. Ela sentou do meu lado e empurrou o prato na minha direção. Talvez sim, talvez não. Mas agora você precisa pensar no que você vai fazer. Porque, querendo ou não, daqui a 4 meses você vai ter um bebê nos braços. E esse bebê vai precisar de você inteira, forte, decidida.
não de você despedaçada por causa de um homem. Fernando me ligou dezenas de vezes naquela noite. Mandou mensagens desesperadas, pedindo desculpas, dizendo que tinha saído tudo errado, que ele não tinha se expressado direito. Eu não respondi nenhuma. Desliguei o celular e tentei dormir, mas o bebê mexia na minha barriga, como se estivesse inquieto com toda aquela confusão. No dia seguinte, Fernando apareceu na minha porta. Rosilene tentou barrar, mas ele implorou para falar comigo. Eu deixei. Ele entrou no meu quartinho apertado, olhou ao redor, viu onde eu morava de verdade e a vergonha passou pelo rosto dele. Cristina, me perdoa. Eu tô com medo, com muito medo. Medo de estragar a vida dos meus filhos, medo de não ser um bom pai para o nosso filho, medo de não conseguir fazer tudo certo. Mas eu te amo, eu amo você e eu amo esse bebê. E eu vou provar isso para você. Como? Perguntei, cruzando os braços. Ele respirou fundo. Eu vou alugar o apartamento essa semana. Você vai se mudar para lá. E eu vou contar para minha esposa. Não sei quando exatamente, mas vai ser em breve. E até lá eu vou estar com você sempre que puder. Eu prometo. De novo as promessas. De novo eu querendo acreditar. Olhei para aquele homem, vi o desespero nos olhos dele, vi que ele realmente estava lutando com demônios que eu não entendia completamente. E contra todo bom senso, contra todos os avisos da Rosilene, assenti com a cabeça. Tá bom, mais uma chance, mas é a última, Fernando. Ele me abraçou forte e eu senti o bebê chutar, como se aprovasse a decisão, ou como se estivesse me avisando do perigo que estava por vir. Fernando cumpriu a primeira parte da promessa. Uma semana depois daquela conversa, ele me levou para ver um apartamento num bairro mais afastado do centro, na Zona Sul. Era um prédio simples, mas bem cuidado, com porteiro, interfone, tudo direitinho. O apartamento ficava no 3º andar, tinha 2 quartos pequenos, uma sala com cozinha americana, um banheiro. As janelas davam para uma rua arborizada e dava para ouvir passarinhos cantando de manhã. Quando entrei ali, ainda vazio, o cheiro de tinta fresca nas paredes, senti uma pontada de esperança no peito. É perfeito, eu disse, passando a mão pela parede lisa. Fernando sorriu, aliviado. A gente vai mobiliar juntos. Você escolhe tudo. As cores, os móveis, as cortinas. Quero que você se sinta em casa. Nos dias seguintes, ele me deu um cartão de crédito e me mandou comprar o que precisasse. Fui com a Rosilene numa loja de móveis usados, escolhi um sofá cinza, uma mesa de jantar pequena, um guarda-roupa, uma cama de casal. Para o quarto do bebê, comprei um berço branco, uma cômoda, um tapete fofinho com desenhos de nuvens. A cada coisa que eu comprava, o bebê mexia na minha barriga como se estivesse feliz com os preparativos. Rosilene me ajudou na mudança. A gente carregou minhas poucas coisas em sacolas de supermercado, pegou um táxi e em poucas horas eu estava instalada no meu novo lar. Pela primeira vez em anos, eu tinha um espaço que era realmente meu. Não precisava dividir o banheiro com ninguém, não ouvia os barulhos dos vizinhos através de paredes finas, não sentia cheiro de mofo e fritura o tempo todo. Sentei no sofá novo, olhei ao redor e chorei. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Você conseguiu, minha filha, Rosilene disse, sentando do meu lado. Agora é seguir em frente, com ele ou sem ele. Fernando vinha me ver quase todo dia naquelas primeiras semanas. Trazia comida, me levava para fazer compras no mercado, montava os móveis do bebê, pintava as paredes do quartinho de azul claro. A gente se deitava no sofá à noite, eu com a cabeça no colo dele e ele passava a mão na minha barriga, conversava com o bebê, cantava canções de ninar, desafinadas que me faziam rir. Eram momentos perfeitos, momentos que eu guardava no coração como tesouros, mas ele ainda não tinha contado para a esposa. Toda vez que eu tocava no assunto, ele desviava, dizia que estava esperando a hora certa,
que não queria fazer aquilo por telefone ou num momento de briga, que queria sentar com ela, conversar com calma, explicar tudo. E eu aceitava, porque não tinha escolha, porque eu estava com 6 meses de gravidez dependendo dele, financeiramente, morando num apartamento que ele pagava, comendo comida que ele comprava. Eu tinha me colocado numa posição de total vulnerabilidade. Foi no 7º mês que as coisas começaram a desmoronar de verdade. Fernando começou a aparecer menos, 2, 3 dias sem notícia. Quando eu ligava, ele não atendia. Quando mandava mensagem, demorava horas para responder, sempre com desculpas vagas. Trabalho acumulado, viagem de última hora, filho doente. Eu tentava entender, tentava ser compreensiva, mas a angústia crescia a cada dia. Uma tarde, eu estava deitada no sofá assistindo televisão quando senti uma dor forte na barriga. Não eram as contrações normais que o médico tinha me avisado que iam acontecer. Era diferente, aguda, assustadora. Tentei ligar para Fernando, mas ele não atendeu. Liguei de novo, nada. Desesperada, liguei para a Rosilene. Ela chegou em 20 minutos de táxi, me encontrou dobrada de dor no sofá e não hesitou. Vamos para o hospital. Agora. No pronto-socorro, os médicos me examinaram, fizeram ultrassom, monitoraram o bebê. Estava tudo bem, graças a Deus. Era apenas um susto, uma falsa contração, o corpo se preparando para o parto que ainda estava algumas semanas distante. Mas eu precisava de repouso absoluto, nada de estresse, nada de esforço. Onde é que está o pai dessa criança? A enfermeira perguntou enquanto me acomodava numa cama de observação. Trabalhando? Menti, sentindo a vergonha queimar no rosto. Rosilene ficou comigo a noite inteira, dormindo numa cadeira desconfortável ao meu lado. De manhã, quando me liberaram, ela me levou de volta para casa, me fez comer, me obrigou a deitar. Você precisa ligar para ele e contar o que aconteceu, ela disse, a voz dura. Ele precisa saber que você quase foi parar no hospital, que o bebê dele quase teve complicações. Ele precisa acordar, Cristina. Liguei para Fernando assim que Rosilene saiu. Ele atendeu na 5ª tentativa, a voz apressada. Oi, Cristina, desculpa. Tô numa reunião importante. Posso te ligar mais tarde? Eu quase fui parar no hospital ontem. Soltei sem dar tempo dele desligar. Tive contrações, dores fortes. Passei a noite no pronto-socorro, sozinha. Silêncio, do outro lado da linha. Depois, meu Deus, tá tudo bem? O bebê tá bem? Tá, mas eu precisava de você, Fernando. Eu te liguei dezenas de vezes e você não atendeu. Eu sinto muito. Eu tava com os problemas aqui. Ele suspirou fundo. Eu vou te ver, hoje, à noite. A gente conversa direito. Mas ele não apareceu naquela noite, nem na noite seguinte, nem na outra. Passaram-se 5 dias sem notícia. 5 dias em que eu fiquei naquele apartamento, sozinha, com a barriga enorme, sentindo o bebê mexer, me perguntando se eu tinha sido abandonada de vez. O dinheiro que ele tinha deixado para as compras estava acabando. A geladeira estava quase vazia. E o desespero começou a tomar conta de mim. No 6º dia, alguém tocou a campainha. Meu coração disparou. Era ele. Tinha que ser ele. Vindo pedir desculpas, vindo me abraçar, vindo explicar tudo. Abri a porta sorrindo, pronta para perdoar. Mas não era Fernando. Era uma mulher. Alta, loira, bem vestida, uns 40 e poucos anos. Seus olhos azuis me percorreram da cabeça aos pés, parando na minha barriga enorme. E eu soube, naquele instante, quem ela era. Não precisava de apresentações. Você é a Cristina? Ela perguntou a voz gelada. Sou. Eu sussurrei, sentindo minhas pernas fraquejarem. Eu sou a Patrícia, esposa do Fernando. Ela cruzou os braços. Posso entrar? Acho que a gente precisa conversar. Eu abri caminho, num transe. Ela entrou no apartamento, olhou ao redor, viu os móveis novos, o berço montado no quarto ao lado, os sapatinhos de bebê em cima da cômoda. Sua expressão era de pedra, mas eu via a dor nos olhos dela.
a mesma dor que eu senti. Ela sentou no sofá que Fernando tinha me ajudado a escolher. Eu sentei na poltrona, incapaz de ficar perto dela. Há quanto tempo? Ela perguntou. 8 meses, respondi, a voz fraca. 8 meses, ela repetiu. E riu, mas era uma risada amarga, destruída. 8 meses que ele vem gastando o dinheiro da nossa família com você. 8 meses que ele vem mentindo, inventando desculpas, saindo de casa de madrugada dizendo que tinha emergência no trabalho. Eu suspeitava, claro que suspeitava, mas eu nunca imaginei que era tão sério, que tinha um bebê envolvido. Ele disse que ia se separar de você. Falei, sabendo como aquilo soava patético. Disse que ia contar tudo, que a gente ia ficar junto. Ela me olhou com uma mistura de pena e raiva. Ele não vai se separar de mim. Nunca vai. Você sabe por quê? Porque ele é covarde. Sempre foi. Ele foge de conflito. Foge de responsabilidade. Foge de tudo que é difícil. Ela se inclinou para a frente. Você acha que é a primeira? Acha que é a única? Ele já fez isso antes. 2 vezes. Com outras mulheres. Nunca chegou a engravidar nenhuma. Isso é novo. Mas o padrão é o mesmo. Ele faz promessas lindas. Promete o mundo. E no final sempre volta para casa, para os filhos dele, para a segurança da família. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Não era a primeira, não era específica, era só mais uma. Eu vim aqui para te dar um recado dele. Patrícia continuou, tirando um envelope da bolsa e jogando na mesinha de centro. Ele não tem coragem de vir pessoalmente, claro. Mandou por mim. Ele vai continuar pagando esse apartamento até você ter o bebê. Vai pagar as despesas do parto. Depois disso vai pagar pensão, mas ele não vai assumir a criança publicamente. Não vai registrar no nome dele. Não vai apresentar para a família. E não vai mais te ver. Ela se levantou. Essa é a proposta. Se você não aceitar, ele vai dizer que o filho não é dele, vai pedir exame de DNA, vai arrastar isso na justiça por anos. E no final, você vai acabar com migalhas de qualquer jeito. Eu não conseguia respirar. Não. Conseguia pensar. Olhei para o envelope na mesa, para aquela mulher de pé na minha sala, para a vida que eu tinha construído sobre areia movediça. Por favor, sai da minha casa. Foi tudo o que consegui dizer. Ela foi até a porta, parou, olhou para trás. Eu te entendo, sabe? Ela disse, a voz mais suave agora. Eu já fui você, jovem, apaixonada, acreditando em todas as palavras bonitas dele. Mas acorda enquanto é tempo. Homem como Fernando não muda. E você vai sofrer muito menos se aceitar. Isso agora. Quando a porta fechou, eu desabei. Caí de joelhos no chão, abracei minha barriga e chorei como nunca tinha chorado na vida. O bebê chutou, forte, como se estivesse tentando me consolar, mas não tinha consolo possível naquele momento. Só havia a verdade nua e crua. Eu estava completamente sozinha. Passei 3 dias sem sair da cama depois que Patrícia foi embora. Não comia, mal bebia água, só ficava ali deitada, olhando para o teto, sentindo o bebê mexer dentro de mim, lembrando que eu não podia simplesmente desistir. Rosilene apareceu no 3º dia, usou a chave reserva que eu tinha dado para ela, me encontrou naquele estado deplorável e quase me arrastou para o chuveiro. Chega, Cristina, chega de chorar por homem que não vale a pena. Ela abriu as cortinas, deixou o sol entrar. Você tem um filho a caminho, um filho que não pediu para nascer, que não tem culpa de nada e que precisa de uma mãe forte. Então levanta essa cabeça e volta a viver. Mas, como? Perguntei, a voz rouca. Como é que eu vou criar uma criança sozinha? Sem pai, sem família, sem nada? Do mesmo jeito que sua mãe te criou. Do mesmo jeito que milhões de mulheres criam seus filhos todos os dias, com força, com coragem, com amor. Ela sentou na beirada da cama. E você não tá sozinha. Você tem eu. Sempre teve. Aquelas palavras foram o empurrão que eu precisava. Comecei a me alimentar direito de novo,
Voltei a fazer as consultas pré-natais, me preparei para a chegada do meu filho. Abri o envelope que Patrícia tinha deixado. Dentro tinha R$ 3.000 em dinheiro e um papel digitado com as condições que ela tinha mencionado. Li tudo, rasguei o papel, mas guardei o dinheiro. Eu ia precisar. Meu orgulho não podia ser maior que a necessidade do meu bebê. Fernando tentou me ligar algumas vezes nas semanas seguintes. Eu nunca atendi. Mandou mensagens longas, pedindo desculpas, dizendo que tinha se assustado, que não sabia como lidar com a situação, que ainda se importava comigo e com o bebê. Bloqueei o número dele. Não queria mais ouvir promessas vazias. Não queria mais acreditar em palavras bonitas, que não significavam nada. No 8º mês, comecei a sentir as contrações de verdade. Eram diferentes das falsas que eu tinha tido antes. Vinham em ondas, cada vez mais fortes, cada vez mais próximas. Era 3 da manhã quando acordei com a bolsa estourada, a cama molhada, uma dor que cortava meu corpo ao meio. Liguei para Rosilene, tremendo. Tá na hora, o bebê tá vindo. Ela chegou correndo, ainda de pijama, chamou um táxi, me levou para o hospital. O parto foi longo, doloroso, exaustivo. 12 horas de trabalho de parto, eu sozinha naquela sala fria, com médicos e enfermeiras que entravam e saíam, que me diziam para respirar, para fazer força, para aguentar mais um pouco. Rosilene ficou do meu lado o tempo todo, segurou minha mão, limpou meu suor, me encorajou quando eu achava que não conseguiria continuar. Vamos, Cristina, você é forte, você sempre foi forte, mais um pouquinho. E então, quando o sol já estava se pondo lá fora, quando eu achei que ia morrer de tanto esforço, ouvi o choro mais lindo que eu já tinha ouvido na vida. O médico levantou um bebezinho vermelho, choroso, perfeito, e disse: "É um menino. Parabéns, mãe." Colocaram meu filho no meu peito, e quando olhei para aquele rostinho amassado, para aqueles olhinhos fechados, para aquela boquinha pequenina procurando o seio, meu coração explodiu. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a decepção, tudo desapareceu naquele instante. Só existia ele, meu filho, meu milagre. "Oi, meu amor", sussurrei, beijando a testa dele. "Eu sou sua mãe e eu vou cuidar de você para sempre." Dei o nome de Gabriel para ele. Gabriel, porque significava mensageiro de Deus, e eu sentia que ele tinha sido mandado para me salvar, para me dar um propósito, uma razão para continuar lutando. Nos primeiros dias no hospital, eu não soltava ele um minuto. Amamentava, trocava, ninava, ficava olhando para ele dormir, ainda sem acreditar que aquele ser perfeito tinha saído de dentro de mim. Rosilene foi me buscar quando recebi alta. Me ajudou a levar o Gabriel para casa, me ensinou a dar banho, a trocar fralda direito, a identificar os diferentes tipos de choro. "Você nasceu para ser mãe", ela disse, vendo eu embalar o Gabriel no colo. "Olha como ele se acalma com você." Ser mãe era a coisa mais difícil e mais maravilhosa que eu já tinha feito. As noites sem dormir, as mamadas de madrugada, as cólicas que faziam meu bebê chorar sem parar, tudo isso era exaustivo. Mas quando ele me olhava com aqueles olhinhos escuros, quando segurava meu dedo com a mãozinha minúscula, quando sorria pela primeira vez, tudo valia a pena. O dinheiro que Fernando tinha deixado acabou em 3 meses. Pensei em pedir ajuda para ele, em exigir a pensão que Patrícia tinha mencionado, mas não consegui. Meu orgulho, minha dignidade, não permitia. Então comecei a trabalhar de casa. Rosilene me arrumou uns bicos de costura, conserto de roupas para vizinhos, bordado em toalhas. Não era muito, mas dava para pagar o aluguel, comprar comida, fraldas, os básicos que o Gabriel precisava. Quando Gabriel fez 6 meses, Rosilene me chamou para uma conversa séria. "Cristina, você tem talento para costura. Você faz roupas lindas, conserta qualquer coisa. Por que você não monta um negócio de verdade? Pega uns
empréstimos de microcrédito, compra uma máquina boa, começa a fazer enxovais para bebê, roupinhas sob medida. Tem mercado para isso. E você ia ganhar muito mais do que com esses bicos. A ideia parecia impossível no começo. Eu, montando um negócio, eu, que mal tinha terminado o ensino médio, que tinha passado anos como garota de programa, que não entendia nada de administração ou vendas, mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Eu sabia costurar. Minha mãe tinha me ensinado quando eu era criança e eu nunca tinha perdido aquela habilidade. E eu precisava de um futuro melhor para o Gabriel. Não podia criar meu filho com bicos e favores eternamente. Peguei um empréstimo pequeno, comprei uma máquina de costura usada, mas boa, tecidos, linhas, botões. Transformei o segundo quarto do apartamento, que era para ser do Gabriel, mas ele ainda dormia no meu quarto, num pequeno ateliê. Comecei a fazer roupinhas para bebê, macacões, vestidos, sapatinhos de tecido. Tirei fotos com o meu celular velho, criei uma página nas redes sociais, comecei a divulgar. As primeiras vendas foram para conhecidos da Rosilene. Depois, clientes começaram a indicar para outros clientes. Em 6 meses, eu tinha uma lista de espera. Em 1 ano, estava ganhando 3 vezes mais do que ganhava na fábrica de costura. Em 2 anos, tinha contratado 2 costureiras para me ajudar. Tinha mudado para um apartamento maior. Tinha comprado uma máquina profissional. Gabriel crescia lindo, saudável, esperto. Começou a andar com 10 meses, a falar com 1 ano. Chamava a Rosilene de tia Rose e ela derretia toda vez. A gente formava uma família estranha, mas era uma família de verdade. Não precisávamos de Fernando. Não precisávamos de ninguém além de nós mesmos. Mas o destino tem um jeito curioso de trazer o passado de volta. Gabriel tinha 3 anos quando Fernando apareceu na minha porta. Eu quase não o reconheci. Estava mais velho, com fios brancos nos cabelos, olheiras profundas, um ar cansado, derrotado. Ele me olhou e as lágrimas desceram pelo rosto dele. Cristina, eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei, mas eu nunca parei de pensar em você e no nosso filho. Ele engoliu seco. Eu me separei da Patrícia, finalmente. Levou 3 anos, mas eu fiz. E eu vim aqui pedir uma chance. Uma chance de conhecer o Gabriel, de ser o pai que eu deveria ter sido desde o começo. Olhei para aquele homem que eu tinha amado tanto, que tinha me feito sofrer tanto, e não senti raiva, não senti amor, não senti nada além de uma leve tristeza por tudo que poderia ter sido e não foi. Fernando, eu disse calmamente, você perdeu o direito de ser pai do Gabriel quando escolheu não estar presente, quando mandou sua esposa me dar um ultimato, quando desapareceu quando eu mais precisava. O Gabriel tem 3 anos. 3 anos que você poderia ter estado aqui e não esteve. Ele não te conhece, ele não pergunta por você. E eu construí uma vida boa para nós sem você. Mas eu sou o pai dele, eu tenho direitos. Você tem direitos legais, sim. Se quiser ir atrás, pode. Pode fazer exame de DNA, pode pedir visitas na justiça, mas você não vai ser o pai dele, porque ser pai não é sobre biologia, é sobre estar presente, é sobre acordar de madrugada quando a criança chora, é sobre segurar a mão quando tem medo, é sobre amar sem condições. E você não fez nada disso. Ele ficou parado na porta, destruído. Por favor, me dá uma chance. Balancei a cabeça. Não, não vou dar. Você teve sua chance e jogou fora. Agora vai embora e não volta mais. Fechei a porta. Gabriel estava brincando no chão da sala, montando um castelo com blocos coloridos. Ele olhou para mim e sorriu. Mamãe, olha que alto! Sentei no chão ao lado dele. Ajudei a colocar mais um bloco no castelo. Olhei ao redor do nosso apartamento, para o negócio que eu tinha construído, para o filho que eu tinha criado, para a vida que eu tinha reconstruído das cinzas. Não era a vida que eu tinha imaginado quando tinha 23 anos.
Não era a vida de contos de fadas, mas era minha, era real. E era suficiente. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, quero que saiba uma coisa: você é mais forte do que imagina. As cicatrizes que a vida deixa em nós não são sinais de fraqueza, são medalhas de guerra, são provas de que sobrevivemos, de que lutamos, de que não desistimos mesmo quando tudo parecia perdido. Então, levanta a cabeça, limpa as lágrimas e continua, porque a vida continua. E ela pode ser bonita de novo, eu te prometo, foi para mim.